Atenção, hein, gente? Sonora Marion Terra, mãe de Lucas Terra. Marion, me fala uma coisa. 18 anos, um ciclo de muita incerteza e de espera, né, por justiça. Esses 18 anos, você poderia definir como? É como se realmente tudo tivesse paralisado à espera de uma decisão como essa que saiu agora? De fato, nesses 18 anos paralisou a nossa vida. Porque, como eu estava te falando, o Carlos, ele viveu. A vida dele foi em função desse processo. Ele, depois que aconteceu o crime, ele acabou fazendo direito, estudando para entender o processo. E muitas vezes, assim, eu chegava e falava para ele: Carlos, tu tem que descansar, tem que te cuidar. Ele não ia para médico, ele não queria ir para o hospital, ele não se internava. Quando ele adoeceu, ele tinha que se internar, ele tinha um procedimento para fazer cirúrgico. Ele não fez, porque dizia: se eu for para o hospital e acontece uma decisão, tem um júri popular, o que eu vou fazer? Então, o Carlos praticamente paralisou a vida dele. E eu comecei nessa caminhada em 2006, quando o Galizos denunciou o Fernando Joel, porque essa denúncia do Fernando Joel, ela não é uma denúncia infundada, ela já tinha acontecido desde o primeiro júri, que foi o Dr. Cássio Miranda. Então, essas alegações dos 18 anos, que fez esse processo nos punir, essa contramão de justiça, que praticamente nos fez andar na contramão dela. Muitas vezes eu chegava em determinados lugares, eu me imaginava como se eu fosse a criminosa, se eu fosse a bandida, porque eu tinha vergonha. Parecia assim uma coisa que era tão certa da família, do direito da família, ter o direito à justiça. Eu me sentia envergonhada muitas vezes de buscar por justiça. Então, lá no início, quando aconteceu que o Carlos lutou, fez protesto, viveu a vida dele, viveu praticamente os 18 anos, porque ele morreu em fevereiro, os 18 anos completou em março, 21 de março. Então, ele simplesmente viveu a vida em função disso. Então, quando lá no início do processo, que o Dr. Cássio Miranda faz um depoimento de uma das testemunhas de acusação, onde no processo o doutor Cássio pergunta para o Martônio o que aconteceu. Ele diz que no início do processo foi assim, que ninguém sabia ainda que o Lucas estava morto, porque era o terceiro dia do desaparecimento do Lucas. Ficou desaparecido por 12 dias. Então, nesse começo ali do processo, o depoimento do Martônio foi as seguintes palavras. Ele disse que o bispo Fernando Aparecido da Silva, ele governava, né? Ele comandava 26 igrejas da região da Pituba, onde ele faz uma reunião com todos os obreiros, proibindo os obreiros, que inclusive o Dr. Cássio Miranda falou isso no júri, proibindo os obreiros de ajudar o Carlos a procurar o Lucas pelo desaparecimento. Que eles não podiam se levantar contra a igreja por causa de um Luquinhas qualquer. Que um soldado morto tem que ser deixado para trás e abandonado no meio do caminho. Então, ali no início, Juliana, a gente entendeu que não seria uma caminhada fácil. Que, com certeza, um pai e uma mãe, a passo de formiga, não chegaria ao final do processo. Então, foi quando ele tomou a decisão de fazer o curso de Direito, para poder ter um pouco de conhecimento, para poder entender como um pai, né, porque a gente era um pai e uma mãe desesperados, tinha acabado de perder um filho, que a dor de uma mãe perder um filho não é fácil. É como se arrancasse um pedaço do teu corpo. Tu gerar um filho, ver o teu filho de 14 anos, que não foi morto por um problema social, não foi morto por um problema de drogas, nas ruas de Salvador. Ele foi morto dentro de uma instituição onde era para ele estar protegido. Então, para nós ali, olha, foi muito difícil essa caminhada. Mas esses 18 anos custou muitas lágrimas, custou depressão, custou doenças emocionais. Eu tive uma doença emocional durante essa caminhada do processo. Eu, em 2008, antes de sair a decisão do júri do Galiza, eu tive um processo de sangramento de 2 anos. Eu não parava de sangrar. Eu perdi todos os meus cabelos. Eu entrei em último grau de anemia. Não podia me operar, tirar meu útero, porque eu estava em último grau de anemia. Eu fiquei doente, fiquei assim muito abalada emocionalmente, mas a gente foi indo. Eu falando da trajetória, falando do processo, falando do livro. Quando começou as ameaças de morte, foi quando nós lançamos o livro, foi uma produção independente, é a 10ª edição, a última que eu estou divulgando.
Então, esse livro, ele não vem como um objetivo de ganhar dinheiro, mas como um processo de denúncia. Um processo de mostrar para a sociedade. Ele tinha o cuidado de narrar os fatos do que tinha acontecido com detalhes. Porque um processo, a gente começou, como ele começou a estudar direito, ele começou a entender que muitas coisas não eram faladas em decisões quando ia para o STF, ou quando ia para o tribunal, ou quando ia para o STJ. Então ele tinha aquele cuidado de escolher o melhor de cada fato que acontecia, de cada trajetória que aconteceu, para que não caísse no esquecimento. Porque a maior preocupação nossa era os crimes, porque quando tu perde um filho, que acontece o crime, tem aquele auge de notícia, depois cai no esquecimento. Outros crimes vão surgindo, outros casos, às vezes até mais grave do que aconteceu com meu filho. Mas isso aí foi nos dando força, porque nós entendíamos que nada ia nos parar. Porque o nosso bem maior, aquilo que Deus nos deu, o nosso caçula, tinha sido tirado de nós. Então nós tomamos a decisão de seguir, mesmo que com lágrimas, mesmo que chorando, mesmo que muitas vezes não tendo força, nem de se alimentar, mas nós continuamos, acreditando que um dia nós teríamos a justiça. E, Marion, parece que esse ciclo, né, desses primeiros 18 anos, não anula a saudade, não anula a dor pelo fato que aconteceu, mas parece que renova um pouco dessa esperança, né? Quando você recebeu a notícia de que o STF decidiu que o Joel, o Fernando, eles vão à júri popular, você recebeu essa notícia, onde é que você estava, com quem você estava, como é que você se sentiu? Eu estava ontem à noite em casa com a minha neta, sozinha. Aí o doutor Davi me ligou, né? Disse assim, a Júlia pegou meu telefone, vó, o doutor Davi está te ligando. É o doutor Davi. Eu disse, meu Deus, a notícia é boa. Quando ele começou a me falar, eu comecei a chorar, comecei a dizer, meu Deus, eu só clamava, né? Eu só falava com Deus. Porque casualmente, há uma semana atrás, porque durante todo esse decorrer dessa decisão do Lewandowski, que foi uma decisão inconstitucional, que o próprio Félix Christian surgiu, que era uma decisão inconstitucional, que o processo, o ano passado, ele já estava no estágio de júri. Era para ter acontecido o júri. Eu não sei como que, de repente, o doutor Davi Gauss, que não entendia como, de repente, esse processo tinha ido para o STF. Por que ele estava no STF? Por que tinha parado na mão do Lewandowski? Mas eu digo uma coisa para você, Juliana, eu acredito que nada acontece por acaso. Eu sempre falava para o Carlos, quando ele desanimava, a gente tinha uma ligação assim tão grande relacionada ao Lucas, que quando um achava que ia cair, o outro levantava. Um levantava o outro. Quando ele desanimava, eu dizia, calma, Carlos, porque Deus vai dar, eles têm poder, nós temos a fé, nós temos a esperança. Nós temos um Deus que nos cuida, que nos sustenta, um Deus que é o justo juiz. Então, quando eles avançavam, que a gente achava que não ia aguentar, eu dizia, calma, Carlos, Deus vai dar corda, vai dar muita corda para eles se enrolarem. Quanto mais eles se enrolarem, muito melhor vai ser a vitória. E aí, quando o doutor Davi me falou, né, porque quando vem essa decisão do Lewandowski, abalou muito ele, foi um dos motivos que abalou emocionalmente muito mais ele, que ele já estava em depressão, e ele simplesmente, no ano novo, ele disse para mim, Marion, eu desisto desse processo, eu desisto de lutar. Eu até abro mão do júri popular, eu até perdoo esses homens, porque eu quero encontrar com meu filho na eternidade, eu quero que Deus me dê a chance de encontrar com meu filho na eternidade. Mas perdoar não é amnésia. Tu vai continuar essa caminhada. Então, quando o doutor Davi me falou que esse júri ia acontecer, Juliana, eu fiquei muito emocionada. Porque para mim representa o fechamento, como tu disse, do ciclo de impunidade. E o júri popular, no decorrer de um processo penal, é muito importante para a família, porque a família, dentro do Código de Processo Penal, ela tem um direito que é o direito estabelecido pelo próprio Código, que é o júri popular. Então, se não há júri, é como se não existissem culpados. É como se o que eles fizeram, o que nós sofremos durante todos esses anos, que são 18 anos, não é um dia nem dois, é uma caminhada de massacre, uma caminhada de, parece um castigo, parece que eles tinham prazer de cada detalhe, cada brecha, cada recurso, cada agravo, cada medida protelatória, era como uma punição. Eu digo assim que existem juristas dignos e honrados, que usam a toga com honra,
Mas existe aqueles que fazem parte, que usam a toga do avesso, que envergonham o Código de Processo Penal, o Código Civil. São homens que saem da ética do que de fato é direito. Porque o direito em si é muito lindo. Se não fosse esse direito, esse Código de Processo Penal maravilhoso, né, doutora Tuane? Se não fosse esse direito que deu de uma decisão do Lewandowski, ele simplesmente ele reformou uma sentença, fez uma reforma, ele teve o trabalho de reformar de casa a decisão de um agravo, que nós entramos com um agravo lá, quando ele tomou a decisão de anular o processo. Ele não teve nem o trabalho de ir para o STF, ele reformou de casa online. Uma reforma no direito, pouco que eu sei do direito, é uma reforma de mudança, de tirar de um estágio, desse estágio precário, desse estágio de injustiça, desse estágio de massacre que nós passamos nesse processo e colocar simplesmente a júri popular. Mas não, ele simplesmente reformou a sentença, mantendo a mesma decisão. Só que ele esqueceu que dentro desse Código de Processo Penal maravilhoso, que hoje eu digo para vocês, eu sou apaixonada, porque eu aprendi com uma pessoa que me explicou os direitos da família, os direitos das famílias que muitas vezes desistem de lutar porque não há esperança. Mas há esperança na justiça, sim. Isso é a prova que eu estou aqui hoje. Então, ele reformou a sentença, mas esqueceu uma mulher, né? Uma mulher maravilhosa, de uma mãe, de uma mulher que está lá no STF, que fez a diferença, ministra Carmen Lúcia. Então, eu recebi assim com muita emoção. Eu sei que esse júri vai ser muito bom. E esse júri vai sacramentar pelo conselho de sentença essa caminhada, vai fechar esse ciclo de impunidade com a condenação. Fernando e Joel, Fernando Aparecido da Silva, vocês vão sentar no banco dos réus. Joel Miranda, tu vais sentar no banco dos réus e serão condenados, porque esse conselho de sentença que vai se levantar ali vão ser homens dignos e honrados que não vão permitir que vocês fiquem impunes. Então, agora, tendo consciência dessa notícia, de que o júri vai acontecer, e a gente espera que aconteça o mais rápido possível, essa também é até a expectativa, né, da acusação, de que esse júri aconteça o mais rápido possível. Pelo que você está me falando, então, existe uma expectativa agora para a condenação desses assassinos, né? Com certeza, a expectativa da condenação, eu acho que é um dos pontos principais de um júri popular. E eu acredito que, eu acho que não deve ter muito tempo mais para marcar, porque 18 anos de espera de um processo, que já era para ter sido julgado há muitos anos atrás, eu acho que o Tribunal de Justiça da Bahia vai ter um cuidado de marcar o mais breve possível, para que a gente possa ainda ver esses homens, não perder mais tempo, porque eu acho que o tempo já passou demais. E eu quero que eles sejam julgados o mais rápido possível. E como é que está o clima entre a família, né? Como é que está todo mundo nessa expectativa? Agora é uma outra espera, né? É a espera pela marcação da data. Gente, olha, a expectativa é muito grande, porque com a morte do Carlos a gente ficou muito fragilizado. Muitas vezes eu até falava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu não entendo nada de direito. O pouco que eu entendo é o clamor de uma mãe que perdeu um filho, mas que esse filho continua guardado aqui no meu coração. E eu sei que aonde ele está, se ele estiver me vendo agora, ele vai dizer, mãezinha, eu estou contigo, eu estou do teu lado e nós vamos ver esses homens ser condenados, até para que eles possam ficar em paz também, né? E eu estou muito feliz, eu não consigo. Olha, ontem eu chorei muito com o doutor Davi, mas eu estou tão feliz, eu não consegui dormir essa noite. Eu acho que eu não consigo chorar mais. Eu devo chorar muito no júri, né? Eu vou chorar muito no júri, mas eu estou feliz demais. Feliz demais porque a vitória chegou. Eu sei, uma coisa eu digo para vocês, eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E ele fez eu ver essa vitória, tenho certeza disso. E esses homens que achavam que o poder econômico, o dinheiro deles, era o poder que eles tinham nas mãos. Eles são dignos de misericórdia, porque eles deixaram de lado quem realmente poderia, porque eles são os assassinos do Lucas. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. Eles têm que ser condenados e pagar pelo crime que eles cometeram. Porque eu até acredito que há perdão para esses homens. Mas o perdão, ele vem com arrependimento e com confissão. Deixar de lado
essas medidas, né, que hoje a gente vê, essas manobras protelatórias, esses recursos que só fazem o processo chegar quase a prescrever o caso do Lucas. Mas se realmente eles se arrependerem, eles têm que pedir perdão e abrir mão dos direitos que eles terão após a condenação deles. Ô Mario, a gente viu um vídeo que você gravou ontem, logo depois de receber a notícia, que você estava realmente muito emocionada. E nós da imprensa, a gente acompanha muitos casos parecidos. Você até no início pontuou, assim, tem casos que são até piores do que o do Lucas. A gente conversa muito com outras mães, outros pais que também perderam filhos para violência, né? Seja ela a violência do contexto social, como a gente vê, às vezes são jovens que são mortos em ações da polícia, são jovens que são mortos por outras circunstâncias que não são sociais, como é o caso do Lucas. Mas de fato a gente conhece muitas famílias, muitas mães que vivem essa luta que você tem vivido, que esperam desfechos parecidos com esse desfecho que está se desenhando aqui para a história do Lucas Terra. Que tipo de mensagem você deixaria para essas famílias, para essas mães que, iguais a você, lutam e persistem e muitas vezes vivem das incertezas que a justiça traz também? O que eu gostaria de deixar para essas mães é não desistir. Um dos pontos mais importantes dentro de uma caminhada de busca por justiça é a perseverança. É não esperar que o juiz, o promotor, o defensor, ou seja lá quem esteja dirigindo o processo, nós temos um direito de cobrar da justiça, todas as famílias têm o direito de cobrar a justiça. Porque se elas se calarem, olha, sabe que um dos pontos mais importantes da nossa caminhada, eu atribuo à imprensa. Falar com a imprensa. Não ficar se escondendo. Não ficar, porque meu filho morreu, não quero falar com ele. Tem que falar com a imprensa. Olha, eu digo que eu não digo 100%, mas eu digo quase 70% dessa caminhada, eu atribuo ao apoio da imprensa. Porque se não fosse a imprensa trazer a nossa voz, a imprensa é importante para um processo de crime, quando uma família ela é vítima de algum tipo de violência, ela tem que ter a coragem de denunciar, ir para a televisão, falar, fazer protesto e acreditar que a justiça, ela pode até muitas vezes a gente achar que ela não vai vir, mas ela vem. Como diz a própria justiça, a justiça tarda, ela não falha, ela vem no momento certo. No momento justo, ela chega. E acreditem, como eu estou aqui hoje, feliz, porque foi uma caminhada longa, mas talvez essa caminhada foi um propósito de Deus, né? Um propósito de Deus para mostrar que mesmo com todos os bilhões dele, a palavra final vem dele. Então eu estou muito feliz, Juliana, eu agradeço muito, muito o apoio de vocês, eu agradeço essa Bahia. Olha, eu durante esses 11 anos eu falei desse livro em faculdades, em todos os órgãos públicos de Salvador, adquiri muitos amigos, muito conhecimento, pessoas que eu conheci, que me abraçaram. No início, assim, eu achava que eu não ia suportar, mas eu recebi abraço de espíritas, de católicos, de umbandistas. Essas pessoas me trouxeram palavras de ânimo, me carregaram nos braços. Então, dentro de tudo isso que aconteceu, eles não me contavam que por trás de mim tinha milhares de pais, milhares de mães, que adquirindo esse livro, nos trouxeram nos braços. Adquirindo esse livro, eles fizeram com que a história do caso Lucas Terra não caísse no esquecimento. Agradeço a todos eles. Olha, se eu pudesse abraçar todo mundo, meu Deus do céu, eu abraçaria, mas eu sei que eles vão ser abraçados através de vocês que estão aqui nessa manhã. Parabéns pela Obrigada. coragem, pela luta. Obrigada. E agora mais força, que vem o Júlio por aí. Obrigada.